Bem, esse é o último destino da nossa viagem do grupo de turismo, que é o Mosteiro de São Bento. Aqui tem muitas partes douradas e tudo. Bem, vamos agora ver aqui com as guias turísticas ali. E vai contar muitas coisas. E por favor, tomara que esse vídeo pegue. Tomara que eu não filme muita coisa aqui, tá? Vamos lá. Olá, Bom dia. Vocês poderiam dar um cupom pra gente? Vamos aqui. O nome do pai aqui, que é o nome do seu local sagrado. Aqui. Você quer falar de todos os complementar? Não, eu vim com ele já, a gente comentou só um pouquinho. Então vamos sentar. Olha o lugar. Não, tinha comentado com ele um pouquinho, porque essa turma é uma turma de recepcionista de turismo. Então, o projeto, ele eu acho que está no segundo formato, né? Na passada, a gente era uma outra turma, eu consegui trazer. Eu até me surpreendi, porque da última vez que a gente fez com a turma passada, eles disseram que vocês estavam em treinamento, que não tinha previsão de como ia começar o projeto. Eu tinha até comentado com eles que sim. Aí quando a gente chegou na Igreja da Graça, aí tinha. Que bom, né? Então, nós fazemos parte de um projeto chamado Circuito das Igrejas, que é uma ação da Secretaria de Turismo com a Fundação Gilberto Freire. Nós somos estudantes de turismo, nós fazemos faculdade. E é isso, a gente ficou responsável aqui nessa igreja para passar um pouquinho da história dos turistas, visitantes. Então, primeiramente bem-vindos à Basílica e Mosteiro de São Bento. Basílica. Por que basílica? Alguém sabe? Se algumas igrejas são basílicas e outras não são. Ninguém sabe. Então é basílica porque o Papa Pio XII titulou essa a casa dos papas. Ou seja, se algum papa vier para Olinda, ele fica hospedado nessa igreja. Isso não impede que ele ou ele vá para outra igreja, mas é essa daqui que tem a estrutura para atendê-lo, né, para hospedar. E mosteiro porque monges vivem enclausurados aqui. Atualmente são 17 e eles vivem em semi-clausura, não mais em clausura total. Aqui você vai contar um pouquinho da história e fala um pouquinho dos elementos depois. Bem, aqui é a Basílica e Mosteiro de São Bento. São Bento é o que deu origem à Ordem Beneditina. São Bento ele é natural de Núrcia, na Itália. A Ordem chegou aqui em Pernambuco em 1586, mas aqui não foi o primeiro local que os monges ficaram. Existem duas igrejas ainda aqui em Olinda, que é a Igreja de São João e a Igreja do Monte, onde os monges vieram e ficaram, monges portugueses, arrecadaram recursos e compraram esse terreno. Construíram o primeiro mosteiro. Eu digo primeiro mosteiro porque logo após a construção, em 1631-32, ocorreu a invasão holandesa aqui em Pernambuco e os holandeses incendiaram parte de Olinda e aqui foi totalmente destruído. Eles vieram em busca da cana-de-açúcar, que era a moeda de troca na época, dos portugueses. Então, tudo que os portugueses tinham feito, eles queriam apagar essa passagem. E aqui foi totalmente destruído. Os monges que viviam aqui fugiram, levando apenas livros de tombo e os livros das crônicas. O livro do tombo é o que relata o que existia no mosteiro. E o das crônicas é o que contava o cotidiano dos monges e até quando eles fugiram, o que acontecia nessa fuga. Com a expulsão dos holandeses, os monges voltaram, mas alguns já não existiam e eles, por conta disso, receberam auxílio dos monges belgas e dos monges alemães. Os monges alemães foram os que fizeram essas pinturas que lembram mármore e até na parede também, como uma forma até de identificação deles, da chegada e da passagem deles aqui no mosteiro. Exatamente. Falando um pouquinho dos elementos,
Aqui a gente tem o altar, o belíssimo altar, que é o esplendor da igreja. Alguém sabe dizer que estilo é esse? Exatamente. Barroco. Esse altar ele foi terminado nas primeiras décadas do século XVIII, no finalzinho do Barroco, né? Nosso Barroco brasileiro. Ele é todo em madeira de cedro, com aplicação em folhas de ouro 22 quilates. Foi esse altar que foi para o Museu de Guggenheim, em Nova York, participar da exposição chamada Brasil de Corpo e Alma. Ele foi representando o Barroco brasileiro, foi a peça principal da exposição. Ele foi patrocinado pelo Banco Santos, a gente ficou sabendo dessa informação hoje. Então, o que foi a troca? O Banco Santos pagou a restauração e levou para o Museu de Guggenheim, né? Então, no centro, a imagem de São Bento, padroeiro de nossa casa. À direita, a irmã gêmea dele, Santa Escolástica. E à esquerda, o Papa Gregório de Magno, que foi quem reformulou os cânticos gregorianos. Aqui, o principal evento durante a semana nessa igreja é os domingos, às 10 horas, porque tem a missa com os cânticos gregorianos. É bem interessante, a igreja fica lotada, é bem bonita. Acho que vocês moram por aqui. Não, Vocês são de onde? Recife. Mas enfim, acho que vale a pena tirar um dia para ver, porque é realmente muito bonito. E são partes da missa em latim, né? No teto tem a representação, a pintura feita por um escravo chamado Antônio Teles. Ele foi um escravo do Rio de Janeiro e ele quis pintar, retratar a morte natural de São Bento, que diferente de outros religiosos, morreram de maneiras impróprias, indignas, né? Assassinados, queimados e tudo mais. Ele morreu de morte natural, então isso é uma particularidade. E aqui a gente tem também esse quadro, que chegou aqui no finalzinho do século XIX. É um quadro que é São Sebastião, não sei se alguém conhece. É um quadro... Ele chegou aqui no finalzinho do século XIX. Mas ele foi feito no século XIV, ou seja, é mais antigo que o descobrimento do Brasil. Então, se a gente for calcular, economicamente falando, não, é incalculável, na verdade. Tem um valor histórico-cultural muito forte no Brasil. Como o Zene está falando, São Bento ele morreu por causa natural, quando ele assistiu uma missa e percebendo que estava próximo da sua morte. Ele pediu que os monges o trouxessem próximo ao altar, isso na Itália, no Cassino. Foi de lá que deu origem à ordem. E os monges chegaram e seguraram no altar e ele faleceu de pé. E essa pintura foi feita por um escravo do Rio de Janeiro, chamado Antônio Teles. E o quadro, que ela também está comentando, retrata a Renascença italiana. A gente percebe que existem várias esculturas, várias pinturas, várias obras de arte retratando a morte de São Sebastião, sendo que essa é totalmente diferente, por ser de estilo italiano. Também existe algo que é o diferencial aqui nessa igreja, que é o crucifixo, que normalmente ficam no altar. Aqui, São Sebastião. fica no corpo, aqui em cima. Ali em cima. Ele também é todo em madeira de cedro e toda essa parte em amarelo que vocês veem é dourado, não tem aplicações de ouro. Em 2006 ele foi restaurado e foi levado também à exposição no Museu da Filadélfia. Uma pergunta, faz quanto tempo que tá aqui essa obra? Crucifixo, Sim, esse crucifixo grande aqui. desde que a represa Foi fundado, foi né? restaurada, né? Foi Foi reconstruída. século XVII, né? Porque na realidade, quando os monges voltaram e reconstruíram com a auxílio dos outros monges, era meados do século XVII. Uhum. E também existe uma diferença que a gente percebe que o altar, da forma arquitetônica dele, é diferente do restante da nave. Como também aqui, que foi a prioridade dos monges quando voltaram e reconstruíram, que é a capela de Nossa Senhora do Pilar. Que foi a prioridade. O que explica essa diferença do altar para a igreja é que o abade, que é o monge superior da casa, abade é como se fosse o pai dos monges da congregação. Ele entendeu que o altar, quando construído a igreja, o mosteiro, era muito baixo, muito raso, junto com a sacristia. Então ele pediu que fosse reconstruído. Foi destruído e refeito. E quando foi refeito, terminou essa bela obra de arte. E também estava no fim e auge do barroco.
Por isso, essa diferença. Esse crucifixo também, a gente percebe que o Cristo é voltado para a rua. Algumas pessoas dizem que é porque os escravos assistiam a missa do lado de fora, porque aqui em cima estava uma placa ali, senhores de engenho, aqui a média, e lá fora os pobres e as pessoas que não eram dignas. Realmente, algumas ordens faziam essa diferenciação de pessoas, mas a ordem de São Bento não excluía escravos negros ou outro tipo de pessoa, e porque entendia que escravo também era pessoa, não objeto. Então, se eles quisessem entrar e assistir a missa, eles entravam e assistiam. Mas existe a questão cultural, que a gente sabe e entende que não era a religião católica, a religião adotada pelos escravos negros da época. E escravo na época tinha senhores. Se os senhores permitissem que eles entrassem, é que eles assistiam a missa. Então, já foi a base dessa teoria. O que explica esse crucifixo aí no couro é que, por um costume dos monges portugueses da época, eles faziam seus ofícios são as missas particulares dos monges, no couro. Então, o crucifixo foi colocado aí como uma forma de aproximação dele com Cristo, né, com a imagem. Tanto é que lá em cima, na lateral, a gente ainda percebe parte do cadeiral. Tem o órgão também lá em cima. Parte do cadeiral que hoje já foi trazida para aqui para baixo, Costa Morta. Isso aqui se lembra a arquibancada, que é toda em Jacarandá, onde os ofícios são realizados aqui. E o que também quebra essa tese aqui na ordem é que aqui é clausura. Tanto é que aqui em cima tem uma capela bacial, que é só o abade que tem o acesso. Então, não tem lógica, senhores de engenho, pessoas abastadas, têm acesso a essa clausura que só os monges têm acesso. Então, todos tinham como entrar na igreja, se fossem permitidos. Falando um pouquinho das capelas laterais. Ainda assim, aquela outra. Sim.